A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito interno que durou do dia 7 de novembro de 1896 a 5 de outubro de 1897, entre os jagunços nordestinos e as autoridades republicanas. Para entendermos essa história, primeiro precisamos entender sobre o Brasil antes do conflito. Tudo começa quando nasce o cearense chamado Antônio Conselheiro em 1830, mas precisamente na cidade de Quixeramobim. Antônio era formado como professor, advogado e comerciante. Tudo ia bem, até que sua esposa o abandona por um sargento. Assim, Antônio virou um andarilho, caminhando no sertão nordestino por 25 anos, até que chega em Canudos, na Bahia, tornando-se líder do arraial e atraindo muitos seguidores graças às suas ideias e diálogos. Ele acreditava que a República seria uma personificação do Anticristo por causa das recém-implantações do ex-presidente Deodoro da Fonseca, como o casamento civil, o grande aumento de impostos e a separação do Estado com a Igreja. Com isso, a cidade de Canudos foi crescendo, chegando a ter 25 mil habitantes. Além disso, alguns peregrinos pobres, incluindo ex-escravizados, começaram a morar em Canudos, aumentando o número de habitantes, já que eles acreditam que Antônio Conselheiro poderia libertá-los da extrema pobreza. Com o crescimento de Canudos, os jornalistas, o clero e os latifundiários da região estavam incomodados com a liderança de Antônio, pois eles acreditavam que o mesmo poderia transformar o Brasil numa monarquia nova. Em outubro de 1896, ocorre um episódio que vira o estopim para o início da guerra. Basicamente, Antônio Conselheiro compra alguns pacotes de madeiras vindas da cidade vizinha de Juazeiro com o intuito de construir uma igreja em Canudos. Porém, as madeiras não chegaram como previsto. Algumas teorias relatam de que alguns jagunços de Canudos foram pegar a madeira à força, o que fez com que as autoridades de Juazeiro pedissem ajuda para o governo da Bahia. Então, para ajudar, foi enviado 100 policiais, sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, assim permanecendo na cidade por alguns dias para proteger o arraial contra os jagunços. No entanto, Manuel descobriu que o tal rumor era falso. Então, junto com seus policiais, marcharam para Canudos no dia 24 de novembro, até que são surpreendidos por um ataque surpresa em Oa por 1.300 jagunços de Canudos, matando 16 policiais no início do ataque, começando assim a Guerra de Canudos. Os policiais tinham armas superiores à dos jagunços, então eles conseguiram causar pesadas baixas aos inimigos. Porém, por conta da superioridade dos jagunços, os policiais tiveram que recuar. Durante o ataque, os combatentes de Canudos possuíam armas muito inferiores, como paus, enxadas e no máximo espingardas. No final do ataque, os jagunços aproveitaram e pegaram as armas de fogo dos policiais que estavam no chão, assim melhorando sua tecnologia militar. No ano seguinte, em janeiro de 1897, os jagunços começaram a fortificar Canudos, pois eles sabiam que um novo ataque contra os jagunços poderia acontecer, e, no dia 18, uma outra expedição realmente aconteceu contra Canudos. Mais de 250 homens, liderados pelo Major Febrônio de Brito, realizaram um grande ataque no arraial, além de estar acompanhando com 2 canhões Krupp. Febrônio acreditava que iria vencer a expedição, mas, por causa das armas roubadas na última expedição pelos jagunços, as tropas de Febrônio tiveram que recuar, perdendo mais de 100 soldados, porém com pesadas baixas por parte dos jagunços. Depois da expedição mal sucedida, a população do Rio de Janeiro ficou indignada e queria que Canudos fosse destruído, pois acreditavam que Antônio Conselheiro poderia transformar o Brasil numa monarquia. Então o presidente na época, Prudente de Moraes, convocou uma terceira expedição em março, dessa vez composta por 1.300 homens e liderada pelo coronel Moreira César. Moreira era muito conhecido no exército e pela população por causa de sua violência cometida na Revolução Federalista, um conflito armado que ocorreu no sul do país. No final da guerra, Moreira ficou conhecido como corta-cabeças, já que executou 100 prisioneiros a sangue frio. Enfim, Moreira César, junto com seus homens, marcharam rumo a Canudos. Porém, durante o caminho, as tropas de Moreira sofreram diversas guerrilhas contra os jagunços, o que atrapalhava. Mesmo assim, eles chegaram em Canudos e iniciaram um ataque cruel no arraial. Durante o ataque, os soldados saquearam as casas e causaram pesadas baixas aos jagunços.
Moreira César, vendo que estava em vantagem, acreditava que finalmente venceria a guerra. No entanto, quando foi partir para a batalha, Moreira acaba sendo gravemente ferido por um jagunço. Então foi substituído pelo coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo para continuar o ataque. No entanto, Pedro tinha dificuldades de organizar as tropas, o que fez eles ficarem em desvantagem na batalha, mas a expedição ainda continuava. No acampamento onde os soldados se agrupavam, Moreira não resistiu aos ferimentos, morrendo na madrugada do dia 4 de março. Depois de sua morte, as tropas recuaram e saíram de Canudos, resultado em mais uma vitória da cidade. No mesmo dia, os jagunços fizeram um ataque surpresa contra os soldados e, durante o ataque, o coronel Pedro Nunes acaba sendo baleado, acabando assim a terceira expedição. No final do ataque, os jagunços decapitaram o corpo de Pedro e empalou sua cabeça numa estaca, e colocaram na entrada da cidade para dar medo aos soldados do exército quando for atacar Canudos novamente. Durante a guerra, era comum os jagunços empalarem as cabeças dos soldados na entrada da cidade ou nos arredores do arraial para intimidar seus inimigos, sem dó nem piedade. Depois da terceira expedição acabada, a população do Rio de Janeiro ficou cada vez mais indignada, e queria o fim imediato de Antônio Conselheiro. Foi então que em abril de 1897, o ministro da Guerra Marechal Carlos Machado de Bittencourt, reuniu uma quarta e última expedição, composta agora por 4.000 homens, e sendo comandada pelo general Arthur Oscar. No dia 25 de junho, ocorreu a primeira batalha da expedição, em Cocorobó, com a vitória dos soldados do exército, mas, sofrendo perdas consideráveis. 2 dias depois, as tropas chegaram em Canudos. Embora estivessem com vantagens, os soldados não tinham comida o suficiente, o que fez muitos soldados passarem fome. Em agosto do mesmo ano, o Marechal Carlos Bittencourt instalou-se em Monte Santo, tornando aquele local como base de operações. No mês seguinte, as tropas de Arthur Oscar retomaram com os ataques na cidade, e conseguiram realizar um cerco em Canudos. No dia 22, Antônio Conselheiro acaba falecendo, vítima de disenteria. Depois de sua morte, boa parte dos habitantes se renderam com a promessa de que eles sobreviveriam graças à República, porém a outra parte continuou persistindo na batalha. Enquanto a parte dos habitantes que se renderam, embora com a promessa de que sobreviveriam, foram executados e degolados pelos soldados. Essa execução ficou conhecida como Gravata Vermelha, matando 15.000 pessoas. O arraial de Canudos resistiu à batalha até 5 de outubro, e, depois, as tropas tacaram fogo na cidade e destruíram mais de 5.200 casas. Já o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado já morto, terminando assim com a guerra. No total, o conflito resultou em 25.000 mortes em ambas as partes, e foi considerada um dos crimes de guerra mais cruéis e violentos que o exército já cometeu. E é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, eu irei contar a história da Guerra do Yom Kippur. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. E é isso, tchau e até o próximo.